Olá, família na Comunhão dos Santos, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Marcos e venho hoje novamente trazer a história de mais um santinho. Hoje iremos conhecer a história de São Hilário, que foi um bispo e doutor da igreja. Para muitos, ele foi comemorado no dia de ontem, né? Só que aqui nesse livro que eu sigo, que é Na Luz Perpétua, ele está no dia de hoje, dia 14 de janeiro. Ele que viveu no ano de 367. Vamos lá, vamos conhecer essa história então. Santo Hilário, de quem Santo Agostinho afirma ter sido um excelente doutor da igreja e defensor impertérrito da fé católica, nasceu em Poitiers. No entanto, que eles chamam ele de São Hilário de Poitiers. Era filho de pais abastados, porém pagãos. Nada deixaram faltar para que o filho recebesse boa educação e sólida instrução em todos os ramos da ciência. A leitura de vários livros levou ao caminho do conhecimento de Deus. Satisfazendo ao desejo dos pais, casou-se. O pouco que sabia do cristianismo não mais o deixou em sossego. Com verdadeira sofreguidão, leu os santos livros. Cada página que adiantava nessa leitura mais o convencia da cegueira do paganismo e da verdadeira fé cristã. Por fim, pediu o santo batismo. Com o dia de regeneração espiritual, começou para Hilário uma nova vida. O Evangelho, sendo a única norma de seu proceder, levou a uma altura considerável da perfeição cristã, tanto que servia de exemplo e modelo aos seus irmãos em Cristo. O mistério da Santíssima Trindade, atrozmente atacado e vilmente guerreado por alguns hereges, achou em Hilário um dedicado e valoroso defensor. Em 357, morreu o bispo de Poitiers. Clero e povo, em procura de um digno sucessor, concentraram votos unânimes em Hilário. Por mais que este recusasse aceitar a alta dignidade, as insistências que vinham de todos os lados, afinal, fizeram com que reconhecesse na voz do povo a voz de Deus. De fato, não foram iludidas as pessoas e as esperanças dos diocesanos. Em Hilário, teve o episcopado, um representante de alto valor. A Igreja Católica, um firme defensor. A Diocese de Poitiers, um modelo de pastor. O seu primeiro cuidado foi conservar aos diocesanos a fé pura, expostas ao terrível contágio da heresia diário. Com grande desgosto e séria apreensão, notou o bispo que esta peste do erro, sob a égide do imperador Constâncio, ia tomando proporções cada vez mais assustadoras, não só no Oriente, como também no Ocidente. Saturnino, bispo ímpio e sem consciência, sem dificuldade, fez a vergonhosa transação. Por ele convocado, realizou-se em Arles, que era metrópole, um sínodo de bispos arianos. Hilário não só protestou contra esta manifestação, mandou aos bispos reunidos em conselho um memorável muito bem elaborado, em que, com argumentos irrefutáveis, reduziu a nada o arianismo. Nenhuma resposta deram os hereges, mas Saturnino alcançou do governo imperial a expulsão de Hilário. 4 anos durou o exílio que o santo bispo passou na Frígia, em 356, devido à resistência enérgica do clero de Poitiers. A heresia não logrou tomar pé naquela diocese. Hilário aproveitou o tempo do desterro para escrever livros, dos quais o mais importante é a obra sobre a Santíssima Trindade, em 8 partes, que constitui a refutação completa do arianismo. Num concílio que se realizou em Selência, dirigiu-se a Constantinopla, onde se apresentou ao imperador, insistindo para que abandonasse a heresia e desse à nação
o exemplo de conversão. Convidou a Ursácio e Valente, dois bispos arianos, cuja influência sobre o imperador tudo valia, para uma conferência pública. Estes, porém, temendo a dialética e grande erudição do adversário, não aceitaram, mas aconselharam ao imperador que o deixasse regressar à diocese. Grande foi o júbilo dos diocesanos, vendo o querido pastor outra vez em seu meio. A viagem de Santo Hilário pela França parecia uma marcha triunfal de tão grande que foi o entusiasmo com que era recebido e aclamado em toda parte. Restituída sua diocese, Hilário começou a obra, com novo zelo e nova energia. Um concílio na Gália, que se realizou por sua iniciativa, condenou a heresia e restabeleceu a antiga disciplina. Ao imperador, expediu um memorável no qual, com franqueza apostólica, lhe censurava o modo de favorecer a heresia e perseguir os católicos, e terminava chamando-lhe a atenção à divina justiça que não falha. O ano de 367 trouxe-lhe o descanso da luta e do trabalho. A vida agitada seguiu-se uma morte tranquila, que levou a alma do santo bispo à eterna mansão da paz e da glória. Santo Hilário, que é chamado o Atanásio do Ocidente, em 1852, recebeu o título de doutor da Igreja. Muito bem, meus irmãos e irmãs, conhecemos a história desse Santo Hilário, que foi um santo bispo e doutor da Igreja. Para podermos aprofundar mais o conhecimento, vamos saber o que é arianismo. Arianismo nada mais é que a doutrina defendida por Ário, que foi mencionada nos textos, que foi um sacerdote cristão de Alexandria, que punha em causa o dogma da Trindade, ou seja, ele negava que Jesus não tinha a mesma substância que o Pai, que Deus, e pertencia a uma classe divina de natureza inferior, ou seja, nem divina nem humana. Ou seja, uma heresia refutada, como muitas que foram depois da sua época. Isso aconteceu em 367. E lá para 1500, 1600, veio crescendo a outra heresia de Lutero, né, que também, infelizmente, foi um sacerdote. Mas Deus suscita entre os seus santos homens como São Hilário, como foi São Pedro Canísio, que combateu com afinco todas essas heresias que vêm surgindo em cada século, mas que Deus suscite sempre, pela graça do Espírito Santo, homens de Deus, que possam levar a verdadeira fé a todos os cristãos. Rezemos pedindo a graça da Virgem Maria, para que aumente a nossa fé, na quantidade que aumenta o nosso amor por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Hilário, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o vídeo de amanhã. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.